Olá pessoal, iniciamos essa semana com o estudo de inequações trigonométricas, ok? É praticamente uma continuação das nossas equações trigonométricas. Vocês vão perceber que nós vamos usar os mesmos procedimentos, porém aí com sinais de maior ou menor, tá bom? Então as inequações trigonométricas seguem as mesmas técnicas da resolução de equações. A resposta, porém, deve levar em consideração o círculo. Ok? Então vamos lá pegar um primeiro exemplo aqui, ó. Para o seno de alfa maior ou igual a raiz de 2 sobre 2. O nosso ângulo de referência é π sobre 4, né? É em π sobre 4 que você tem raiz de 2 sobre 2, né? Aí você vai falar, professor, tem outro ângulo que eu tenho solução? Tem, né? Você tem π sobre 4 e você tem 3π sobre 4, né? Você tem solução tanto aqui no primeiro quadrante como no segundo quadrante, né? Tá aqui no slide, eu até marquei a outra solução, tá bom? Temos a outra solução 3π sobre 4, né? Então isso daí vem de equações, né? Essa igualdadezinha você já fez lá nas equações trigonométricas, certo? Observando agora, o próximo aqui, ó, no exemplo 1, a solução, quando que o meu seno de x, né? Não esquece a pergunta. Quando que o meu seno de x será maior, ok? Maior ou igual a raiz de 2 sobre 2. Maior ou igual, perdão, a raiz de 2 sobre 2. Ó, ele vai ser maior ou igual a raiz de 2 sobre 2. Aqui faltou o menor ou igual, tá? Ele vai ser maior ou igual a raiz de 2 sobre 2. Aqui em π sobre 4, tá? Em 3π sobre 4. E aqui, ó, entre o π sobre 4 e o 3π sobre 4, todos esses valores aqui, ó, são maiores do que raiz de 2 sobre 2, tá bom? Então, todo x entre 3π sobre 4 entre π sobre 4 e 3π sobre 4, tá aqui, ó. Tá vendo? Onde eu tentei grifar aqui de vermelho, ó, é o π sobre 4 e o 3π sobre 4. Beleza? Para cosseno, a mesma ideia, ó. Quando que o cosseno é maior ou igual a raiz de 2 sobre 2, né? A mesma ideia, mas não o mesmo resultado, né? O ciclo trigonométrico será alfa igual a π sobre 4 e outro valor de referência é 7π sobre 4. Aí você fala, como assim? Ó? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o π sobre 4, tá? E aqui eu vou ter, ó, o raiz de 2 sobre 2, tá? Para ser maior que a raiz de 2 sobre 2, tem que ser esse cara aqui, ó, né? Que está aqui, ó, no intervalo vermelho, certo? Então, você tem que olhar só para o eixo dos cossenos agora, tá bom? Então, você vai ter aqui, ó, se você der a volta aqui, ele vai ter em 7π sobre 4, certo? Então, você vai ter aqui, ó, entre π sobre 4 e 7π sobre 4. Beleza? Aí, o que acontece? Diferente do primeiro exemplo, eu dei para vocês o intervalo que eu queria, de 0 a 2π, tá vendo? Então, de 0 a 2π. Aqui, eu não dei para vocês o intervalo, então você tem que me dizer todos os intervalos possíveis. Como é que você faz? Muito simples. Que nem você fazia antes na equação na equação trigonométrica. Ó, vou pegar de 0 a π sobre 4. Então eu vou ter 0 mais o período, tá bom? Que é 2kπ. Como a gente está falando cosseno, o período de cosseno é 2π, né, gente? E aí eu tenho x e até π sobre 4, né? Aí você fala, professor, mas por que você não pegou do 7π sobre 4 ao π sobre 4? Porque você não pode pegar, pessoal, você tem que pegar sempre um intervalo crescente, tá? Ó, por exemplo, ó, o intervalo começa aqui do 0 e vai até o π sobre 4, tá bom? 0 a π sobre 4. Aí, esse intervalo aqui, ele começa no 7π sobre 4, tá bom? E vai até o 2π, né? Vou colocar 0, mas é 2π. Tá certo? Então você tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Quando você for pegar intervalos em voltas diferentes, no caso esse intervalo aqui, você vai pegar não em voltas diferentes, mas intervalos que eles não são contínuos, apesar de parecer, né? Ah, professor, mas ele não é contínuo? Não, porque esse começa do 0 e vai até aqui. E o outro vai começar daqui e até aqui. É sempre no sentido anti-horário que você está contando, tá bom? A continuidade aqui, tá bom? Então você tem 0 mais 2kπ menor ou igual a x menor ou igual a π sobre 4, tá certo? E aí, 2π π sobre 4, 2kπ, né? Aí eu fiz união, ó, tá vendo? Estou explicando tudo que tá aqui, ó.
x pertence aos reais, tá ok? 0 mais 2kπ, π sobre 4 2kπ, e união com 7 π sobre 4 mais 2kπ, tá bom? E eu tenho 2π mais 2kπ, beleza? E aí você vai falar, professor, mas é menor ou igual, certo? É menor ou igual ou só maior aí? Depende, né, gente? Se o seu aqui é menor ou igual, né? Então você tem que colocar aqui menor ou igual também, ó. Eu esqueci dos sinais nas soluções. Eu vou, antes de postar o slide, eu vou consertar isso, tá bom, pessoal? Ok? Exercício 3. Vamos lá. Exemplo 3, né? Exemplo 3, tá? Resolver as inequações no intervalo de 0 a 2π, né? Então agora, de novo, você tem um intervalo já determinado, tá? Um intervalo que você deve utilizar, certo? Então você não precisa se preocupar com o período, né? Ficar preocupando com o período, você já tem um intervalo definido. A tangente tem que ser maior ou igual a 1. Primeira coisa que você vai se perguntar, quando que a tangente é 1? Tá? A tangente, ela é 1, certo? A tangente aqui, ela vai ser 1 em π sobre 4, certo? π sobre 4, aqui 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4. Em π sobre 4 e em 5π sobre 4, beleza. Então ela vai ser maior que 1, você vai ter uma tangente maior que 1, nesse intervalo justamente em P de laranja aqui, ó. Tá vendo? Um pequeno teste que você pode fazer é você calcular por exemplo, a tangente de 46 graus. A tangente de 46 graus. Se você calcular a tangente, você vai perceber que você vai encontrar um valor maior do que 1. Tá bom, pessoal? Beleza? Vou colocar a calculadora aqui, ó, só para você observar. Ó, tangente de 46. Ó, só para você ter, tá vendo? Ó, maior que 1, tá vendo? Porque passou de 45 aqui até o 90, né? Se você tiver, quando você tiver aqui a tangente de, por exemplo, 91, ela vai ser negativa. Aí já não vai ser maior que 1. Tá vendo? Beleza? Então, tá bem tranquilo, né? Espero que você tenha entendido esse exercício. Tá? Qual que é a solução? De π sobre 4 a π sobre 2, união de 5π sobre 4 a 3π sobre 2, tá bom? Aqui, ó, menor ou igual, tá? Se você não colocou menor ou igual no outro, não, porque aqui não está, ó, menor do que 2π. Beleza? Então, até aqui fomos, né? Muita tranquilidade. Questão 4, tá? Seja a equação seno de x menor do que menos raiz de 3 sobre 2. Ok? E aí, eu peço para vocês encontrar quais são os valores cujo seno vai ser menor que isso aqui. Primeiro tem que encontrar os valores onde o seno é exatamente o menos raiz de 3 sobre 2. No caso aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho 4π sobre 3 e tenho 5π sobre 3. Tá bom? Então, ó, em 4π sobre 3 e 5π sobre 3. Né? Se eu buscar no ciclo trigonométrico, a solução está aqui. Então, aqui você já pode começar você já pode escrever a sua solução total, né? Porque, ó, quando você quer um valor menor, seria só esses valores aqui, ó, nesse pequeno intervalo. Tá vendo? Que vai ser dado entre 4π sobre 3 e 5π sobre 3. Como não define intervalo de solução, você vai colocar 4π sobre 3, tá? Mais 2kπ. Beleza? Menor x, menor. Aí você coloca 5π sobre 3 mais 2kπ. Tá vendo? Ó, intervalo. Tá? Esses daqui, pessoal, não são infinitos intervalos. Às vezes o aluno pergunta, professor, mas como assim infinitos intervalos? Vou te dar um exemplo. Ó. Se o k for 0, aí você tem o 4π sobre 3. 4π sobre 3 menor que x. E o 5π sobre 3. Tá? Se for 0, né? Se o k for 0. Aí se o k for 1, por exemplo, ó. Aí você vai ter o quê, ó? 4π sobre 3 mais 2π, né? Então vou pôr aqui na calculadora, ó. 4 terços mais 2. Ó, aí você tem 10 terços. É outra solução, ó. 10π
π terços, tá vendo? Que é o K valendo 1. E se o K valer 1, se o K tá valendo 1 aqui, tem que valer 1 aqui. Valer 2 aqui, tem que valer 2 aqui, tá bom? Então vai ficar assim, ó. 5 terços mais 2, tá? 11 terços de π. 11 π terços, tá bom? Aí, ó, tá vendo? Aqui é para K0. Aqui é para K1. Poderia fazer para K2, para K3, para K4, etc, etc, etc. Por isso que são infinitos intervalos com infinitas soluções. Beleza, pessoal? Eu espero que tenham entendido. Espero que tenha ficado bem claro para você aí. Eu vou aguardar vocês lá nos exercícios. Até a próxima.